infração aí. Mas aí não tá no edital também. Ixi, essa lei de facção aí, meu Deus, cara, mudou um monte de coisa. Então, pessoal, o que a gente precisa saber, como regra, é o do crime estadual. Tá? Eu vou, não tá no edital, mas eu vou fazer mais umas questões ali da FGV e depois da polícia, para ver se cai mais alguma coisa, mas não caiu. Então, da Polícia Civil eu falei que não ia cair e também não caiu. Só cai isso aqui, que é o que a gente precisa saber. Isso aqui vocês precisam saber. Se não souber isso aí, dá ruim. Lá, eu falei, ó, Justiça Federal, 15, mas enfim, não vou. Tá. Isso aqui é importante. Principalmente aqui, ó. Tá preso. Passou, deu 11 dias. Qual que é a consequência? Automaticamente? Então, pessoal, o excesso de prazo muito grande, como regra, enseja a ilegalidade da prisão. E se a prisão é ilegal, ocorre o relaxamento da prisão. Mas tem que cuidar. Não é automático. Tem que verificar, tá? 11 dias não é um excesso de prazo para acarretar o relaxamento da prisão. Tá? Então aqui vai ser provocado ali o juiz, né? E aí ele vai ter que oficiar o delegado aqui para dizer, ó, e aí? Quer concluir? Vai pedir? Vai fazer o quê? Agora, tá lá, 10 dias, tá no 16º. O delegado não fez nada, aí vai relaxar. Tá? Porque passou já 6 dias, o cara tá preso, gente. Não é um prazo impróprio. Tá? O cara tá preso. Então, aí tem que relaxar. Então, consequência, ilegalidade da prisão e a consequência da ilegalidade é relaxamento. Se vier assim, o excesso de prazo do inquérito policial acarreta a ilicitude da prisão com necessariamente livramento condicional ou liberdade provisória. Não é liberdade provisória. Liberdade provisória é quando o juiz solta por outros motivos. Ilegalidade é relaxamento da prisão. Tranquilo? Relatório. O que é o relatório, pessoal? Relatório. Muito bom. Relatório é a peça descritiva do inquérito. Em outras palavras, o delegado. Relatório é um sinônimo de resumo. Então, o que é que o delegado vai fazer no relatório? Vai fazer um resumo das investigações. Ele vai colocar: ouvi a testemunha tal, ouvi a testemunha tal, ouvi a testemunha tal, ouvi a testemunha tal, ponto. Ele não vai fazer juízo de valor. Ele não vai dizer eu acho que ele praticou tal crime, ou acho que ele não praticou. Ao final vai ter o chamado indiciamento. A gente vai ver outra coisa. Mas o relatório, a palavra-chave é peça descritiva. Ele vai só fazer um resumo de todos os atos da investigação. Ponto. É isso. Não tem mais nada no relatório. Então, o relatório é a peça descritiva que reúne todas as diligências realizadas e justifica as que não forem feitas. Então, não deu para ouvir a Cauana, que era testemunha. Ou ele vai pedir mais prazo, ou ele vai justificar, ó, a Cauana se mudou lá pro Acre, não achei, por isso que eu não ouvi. Então, é isso. A justificativa? O relatório é peça obrigatória. Então, tem que ter o relatório. Se não tiver o relatório, o promotor de justiça pode mandar voltar para o delegado realizar o relatório, porque ela é uma peça necessária e obrigatória. Então, relatório é isso. Então, pensem que após o relatório, tudo isso numa mesma peça, e no mesmo documento. Tá? Após o relatório, vai ter um treco chamado indiciamento. O que é o indiciamento? Aqui, depois do relatório, o delegado vai, com base nos elementos informativos, ele vai concluir se o sujeito praticou ou não o delito. Então, ao final lá do inquérito que o Rodrigo está sendo investigado, ele vai colocar indicio, Rodrigo, indicio, fulano, para ele não achar que é racismo, como em curso, nas sanções do artigo 33 da lei
11.343/06. Sabe que lei é essa? Lei de drogas. Então, isso é o indiciamento. Ele vai concluir. Beleza? Pergunta importante. O indiciamento vincula o Ministério Público? Então, chegou lá o inquérito do Rodrigo, eu sou o promotor. Eu vou ser obrigado a denunciar o Rodrigo pelo artigo 33 da Lei de Drogas? Se eu achar que o Rodrigo era só usuário, eu posso arquivar, porque agora não tem mais 28 de maconha, não tem mais, né? É inconstitucional. Vamos supor que era crack, para poder dar o exemplo. Eu, como promotor, sou obrigado a denunciar pelo 33 ou eu posso denunciar pelo 28, que é o porte de drogas para uso próprio? Quem é o titular da ação penal? Então, se o titular da ação é o Ministério Público, ele vai fazer o que ele entende como correto. Então, isso aqui é como se fosse uma sugestão do delegado. Tá? O promotor não vincula. O promotor vai fazer a análise e vai ter a sua opinião delicti, e aí ele vai poder denunciar pelo 33, se ele achar, denunciar pelo 28, pode arquivar. Não, difícil, muito difícil. Mas dependendo da situação, pode ser que sim, mas é muito difícil. Oi, Vanessa? Ele vai iniciar, tá? Aqui é o promotor. O promotor daí pode denunciar aqui, pode estar pelo 28, pode arquivar. Tranquilo, pessoal? Dúvida até aqui? Outra questão muito importante. O indiciamento só pode ser feito pelo delegado. Quem que é o presidente do inquérito policial? Se ele é o presidente, quem é que vai concluir? Perguntinha de prova. O inquérito chegou lá pro promotor de justiça. Com relatório certinho, só que o delegado não indiciou. O delegado deixou de indiciar. Ele concluiu pelo não indiciamento. O promotor pode mandar voltar para o delegado indiciar? Por quê? Não, o delegado, ele não é que ele não fez. Não é que ele entendeu que não tinha provas, elementos formativos. Então ele colocou deixo de indiciar aqui, ó. Deixo de indiciar. Aí o promotor ficou puto. Eu acho que tem. Volta lá pro delegado indiciar. Pode? Não. A lei lá do delegado, que não cai no edital de vocês, mas essa questão pode vir, porque faz parte do inquérito, diz que o indiciamento é ato privativo do delegado de polícia. Então, só o delegado de polícia pode fazer. Então, não pode nem juiz, nem promotor, nem o Papa, nem ninguém determinar o arquivamento o indiciamento no inquérito policial. Pedir novos elementos? Pode. Ah, tá. Então, assim, ó, eu já vou adiantar uma parte que está à frente. Então, ele concluiu o inquérito. Aí chegou aqui no promotor de justiça. O promotor de justiça acha que não está suficiente. E aí que está o pulo do gato. O promotor pode pedir a devolução quando for provas imprescindíveis. A palavra é imprescindíveis. O que isso quer dizer? Então veio o inquérito, está faltando uma testemunha-chave. Ai, é para acabar. É a testemunha que era usuária lá do Rodrigo. Pô, é top. É a testemunha-chave. A prova é imprescindível, então pode. Agora, o delegado não qualificou ele direito. Ele colocou. Era Rodrigo da Silva, colocou Rodrigo Silva. Pode devolver para complementar isso? Não. Então, a palavrinha é provas imprescindíveis. Tá? Pode, de novo, se for prova imprescindível. Mas Jesus amado, que gente chata. Como é que. O olho tá bom, né?
Bateu o ciúme. Ai, ai. Mesmo se o delegado deixar de iniciar, ele pode. Não, se ele deixar de indiciar, não pode. Acabou ali. Tanto se ele deixou de indiciar, ou se ele não fez o indiciamento, ou se ele. É ato privativo do delegado. Tá? Se chegou lá no promotor, o promotor achar que não tem prova e precisa complementar, aí o delegado tem que complementar, mas não é, ele não tem a obrigação de indiciar, entendeu? Ele vai só complementar e o promotor aqui, ele precisa especificar, ó, eu quero que seja ouvida tal testemunha, eu quero que seja feito o exame pericial na droga, eu quero que seja feita tal coisa. Aí vai voltar, o delegado vai complementar e devolve o promotor. Tranquilo? O que deu? Ai, ai. Obrigado, querido. O indiciamento, quando não realizado pela autoridade policial, deve ser determinado pelo magistrado de ofício ou atendendo a requerimento do Ministério Público na decisão do recebimento da denúncia. Certo ou errado? Certo ou errado? Muito bom. Estava falando até agora, se você falar que está certo daí. A prova vai deixar vocês na dúvida. O que precisa para o indiciamento? Tá? Quais são os requisitos do indiciamento? Prova da materialidade e indícios de autoria. Então tem que ter, matou alguém, tem que ter uma prova de que o cara morreu. Precisa do corpo? Não necessariamente. Mas se o cara sumiu, enfim, que nem a Elisa Samud lá, a regra é que precisa de um corpo, tá? Mas não necessariamente. A Elisa Samud até hoje não apareceu e o Bruno foi condenado. Então tem que ter prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Qual que é o momento? Então ele pode ocorrer a qualquer momento, desde que antes do início da ação penal. Tá? Então, antes do Ministério Público oferecer denúncia. Depois que o Ministério Público ofereceu denúncia, não tem mais como indiciar. Vamos pular isso aqui, que nós temos muita coisa para ver. Destino do inquérito. Vou dar mais uns 10, uns 5 slides aí e a gente já vai pro Kahoot, senão nós vamos ficar muito tarde. Destino do inquérito. Na prática, o inquérito tramita, não anotem isso que eu vou falar. Na prática, o inquérito tramita entre o delegado e o promotor de justiça. Na prática, isso acontece. Para a prova, o destinatário do inquérito é o juiz. É isso que vocês precisam saber. E aí o juiz encaminharia para o Ministério Público, que é o titular da ação penal. Na prática, isso não acontece, porque não tem lógica mandar para o juiz mandar para o MP, já vem direto aqui. Mas, prova, tá lá, ó, artigo 10, parágrafo 7º. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente. Então, destinatário do inquérito, para fins de prova, para fins de CPP, texto de lei, é o juiz. Isso aqui a gente já viu. Já viu também. Já viu também. Ah, uma coisa importante que eu não falei lá na discricionariedade. Tinha mais uma exceção. Tá? Então, o delegado, além de, se quiser fazer um parênteses lá na discricionariedade, ou abrir um novo tópico. O que a discricionariedade tem? Além da ordem, o delegado pratica os atos que ele quiser. Então, não tem obrigatoriedade de ele ouvir a vítima. Ele vai ouvir se ele quiser. Então, a discricionariedade também é isso. Ele pratica os atos que ele entender por bem, ou melhor, ele pratica os atos que ele entende que são necessários para a elucidação do crime. Mas existe uma exceção em que ele não tem essa discricionariedade. E ele tem que fazer, que é o exame de corpo de delito. Então, o exame de corpo de delito é obrigatório. Ah, o delegado, mas eu não acho que é importante. Se lasque. O exame de corpo de delito é obrigatório. Então, se alguém, mesmo que ninguém peça, ele, em crimes que deixam vestígios, ele tem que realizar o exame de corpo de delito. É uma exceção
a discricionariedade. Tranquilo? Tá. Ele pratica os atos que ele entende necessário para elucidação, ou para investigação, ou para esclarecimento. Um sinônimo. Do crime. EXC. Isso. Então aqui, ó. Quem que pode requerer diligência? Quem que pode requerer diligência no inquérito? Quem que pode requerer diligência no inquérito? O ofendido. Ah, tá lendo ali, né? Olha pra mim aqui, ó, cara de pau. Por isso que eu não gosto da aula, só porque é muita coisa, às vezes esqueço de detalhe, mas o ideal é dar aula sem slide, senão você veja de olhar pra mim e ficar olhando pro slide. Então, ó, o Ministério Público e o juiz, e aqui, como regra, é requisitado, então vai ter que fazer, quando for imprescindível. Como é que é o seu nome? Milena. Até o final da aula eu decoro o nome de todo mundo. Então, quando for imprescindível, é obrigatório as requisições feitas pelo Ministério Público, do juiz, do ofendido ou do advogado ofendido. Aí entra a discricionalidade. Ele vai praticar, se quiser, salvo o exame de corpo de delito. Então, vamos lá. Agora que o negócio do Rodrigo que ele tinha perguntado, se já agora não tá. Pessoal, como regra, voltamos lá no início. Isso aqui eu acho muito importante. Eu vou parar aqui para a gente tratar isso aqui. Lembra que a gente falou lá que o inquérito policial ele é inquisitivo ou inquisitório. Então, como regra, não existe defesa obrigatória no inquérito policial. Então, qual que é o nome? Eric, meu Deus, cara. Perguntei umas 10 vezes já. Ô, me esqueci teu livro, cara. Tá lá em casa, lá. Na próxima aula eu trago. Então, como regra, não tem advogado no inquérito policial. Mas nós temos uma exceção. Aqui, ó. Existe um chamado direito de defesa dos agentes de segurança pública. Vamos aqui pelo slide para a gente poder entender melhor. Para quem que se aplica? Tá? Se aplica para Polícia Federal, PRF, Polícia Ferroviária, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Penal e Forças Armadas quando em exercício de GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Então, quando essas pessoas estiverem no exercício da função e praticarem crimes dolosos contra a vida, contra a civil, então eles mataram, tá lá numa operação no Rio de Janeiro, matou o cara, vai ser aberto um inquérito policial. Nessa hipótese, é obrigatória a nomeação de um advogado para o agente durante o inquérito, que é a exceção que eu tinha te falado lá no começo. Tá? Então, ó, o que diz o artigo 14A? Nos casos em que servidores vinculados a essas instituições, que são esses cabeças aqui, figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos militares, o indiciado poderá constituir defensor. Então, e aí o que acontece? Existe uma anomalia aqui no processo penal que ele chama de citação. Então, instaurou o inquérito policial contra a Vanessa, que é policial civil e matou um caboclo lá. Ela vai ser citada. A citação é o ato inicial, que se dá à ciência. Então, o nome correto aqui não deveria ser citação, deveria ser intimação. Mas o código traz citação. Vai ser citada para nomear advogado. Você vai ter 48 horas para nomear um advogado. Não nomeou um advogado, o Estado vai nomear um defensor público ou um advogado ativo para acompanhar no inquérito. Então, é a única exceção em que o inquérito, o advogado, é obrigatório. Então, ó, o investigado deverá ser citado na instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas. Se não constituir, o que vai acontecer? Lá no 14A, parágrafo 2º. Esgotado o prazo, a autoridade responsável deverá intimar a instituição para que em 48 horas indique o defensor para o representar. Então, Vanessa foi citada para nomear defensor. 48 horas. Não nomeou, resumindo, a instituição vai ter que nomear, o Estado vai ter que nomear um advogado. Aqui é o que eu tinha falado ali, das diligências. Tá? Artigo 17 lá.
16, desculpa. O Ministério Público não poderá requerer novas diligências, não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Então chegou lá pro promotor, ele só pode devolver se for imprescindível. Uhum. Sim, também. Ele se aplica ao inquérito policial militar. Claro que o procedimento lá vai ser outro, não vai ser um inquérito policial como a gente está vendo aqui. Lá quem vai presidir é uma autoridade, normalmente é um capitão que preside, tem todos os procedimentos dele, mas essa regra do Código de Processo Penal se aplica. Do IPM tem que nomear também o defensor. Tanto na Polícia Militar quanto no Exército. Arquivamento. Então, tá, vamos pro Kahoot e fica o arquivamento para a próxima aula. Senão vai ficar muito tarde, que já é 10h03. Hã? Preciso de um voluntário. Eu posso? Mas já tá indo, né? Vai ganhar um. Não, puxa ali, ó. Vai troca com ela. Ai, meu Deus do céu. Não, que isso? Eu nada. Deus o livre, com essa violência toda aí. Como é que faz aqui agora pra... Peraí, não é isso aqui. Deixa eu botar aqui outro. Tá. Cara, onde é que vai essa bosta pra começar? Eu não sei lidar com isso aqui, ó. Era pra ser aqui? Ah, tá, tô ligado. É muita informação. Não, isso aí dá. Acho que dá pra entrar 100, 150. Acho. Vai.
Somente o volume ali, Daniel. Tem que ter a musiquinha aqui, senão não tem graça. Quem que é o promotor? Olha aí. Não é o Preto Velho? Era só aquele dia. Múltiplas faces. Bora, o pessoal de casa aí. Mandaram que cortou o fim. Tá, o PIN é 30 e... Ah, mande alguém aí no grupo aí, por favor. Alguém manda lá. 219. Deixa que eu mando, que senão vai... Mandei aqui. Mandou? Um copo. Vou tomar no copo. E uma esfirra pro segundo e pro terceiro. Vai sair jantado já. Esfirra. Mais um copo do que é? Do Papa Mike? Ah, capaz, né? Daí você Eu pego esse. É aquele copinho de café com uma coisa dando pra todo mundo. Eu não sei, eu coloquei um copo pro Papa Mike. Olha lá. Ó, tá menosprezando o copo aqui, ó. Ele veio assim, eu prefiro a esfirra. Eu falei, ó, vou falar pra eles aí. Não, é que o copo que estão vendendo, né? Você tá sabendo que ele foi convocado pra outra Copa, né? O Neymar Ah, homenageando ainda. eu vou dar... Ô, ela ganhou uma semana passada, tem um pra ela. Aí, eu vi. Eu vou querer um desse aqui pra mim também, tomar um cafezinho. Tá, vai. Começa. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Vai, pode ir. Para de falar bobagem, amigo. Para de falar bobagem, amigo. O pessoal tava chegando. Obrigada, amor. Olha que lindo, Carol. Olha como é lindo, Carol. Ô, quero um pra mim? Já que todo mundo tá ganhando. Mas agora deu, né? Cala a boca, amigo. Fique quieto. Tá, só 2 pontos aqui, tá? A pedido da maioria e por choro, eu coloquei 30 segundos em cada questão. E assim, todos os Kahoots eu vou trazer 14 questões da matéria do dia e 6 questões das aulas passadas. Então hoje aqui terão 6 questões de princípio, mescladas, né? Princípios e lei processual penal, para a gente sempre revisando e não esquecer. Então a nossa primeira aí, lei processual penal. Lembra que eu falei, a lei processual penal aplicar-se-á, desde logo, sem prejuízo dos atos praticados sob a vigência da lei anterior. Então, ó, não vai ganhar o copo nem esfirra. Não, então joga quieto. Passando cola pro outro aí. Vou ter que fazer que nem no ensino fundamental, separar. Então, pessoal, isso aí é consequência da primeira. Então, como regra, aplica-se a lei imediatamente, não retroage. Mas se for mista, o que é uma lei mista? Penal e processual penal. E aí se aplica as regras do direito penal. Ela vai retroagir quando for benéfica ao réu. Olha lá, o Francesco. Cavalo paraguaio.
Bom, pelo menos ninguém marcou a D. Então, pessoal, alguém marcou a presidir instrução. Instrução é do juiz da instrução. Instrução é do juiz da instrução. O juiz das garantias tem a função de controlar a legalidade e proteger os direitos fundamentais. É isso. Vou fazer que nem a professora ontem, se alguém errar. Isso que deu um berro. Meu Deus, mas teve gente que fez. Oferecimento da denúncia! Pelo amor de Deus! Gente, sério, agora... Ó, vocês não me errem isso. Se vocês me errar isso na aula, eu vou matar vocês, cara. É oferecimento, tá? O oferecimento da denúncia. Então o juiz... Se assustou. Mas eu já falei que eu ia gritar. Eu aviso antes. Desculpa, pessoal. É bom, é bom. Pelo menos agora não erro nunca mais. Oferecimento. Eu já falei 1000 vezes, eu vou falar de novo. Oferecimento da denúncia. Não é recebimento. Tá? E quem falou outras coisas ali, após a audiência, não. É oferecimento. Vou ser demitido agora. Essa tá fácil, hein? Tá parecida com aquela outra. Não, mas é parecida, não é igual. É que uma é qual que é a finalidade, outra é qual a competência. Tá, pessoal, receber a denúncia. Receber a denúncia é a competência do juiz da instrução. Isso que não é. Conduzir a instrução, o nome já diz, é a competência do juiz da instrução. Controlar a legalidade da investigação e decidir as medidas cautelares. O que é medida cautelar? Prisão, pedido de interceptação telefônica, pedido de prisão temporária, pedido de busca e apreensão. Então, essas são medidas cautelares que são feitas durante o inquérito e é competência do juiz das garantias. Preventivo também. Ó, atentem agora. Ele quer a incorreta, tá? Não é a correta. Viu? Pela quantidade, eu vi que vocês não leram o enunciado, hein? Calma aí, Daniel. Não, ele quer a incorreta. Ele quer a que não se aplica. As outras 3 se aplicam. Ou melhor, não se aplicam. Não, é incorreta. Ó. Pode passar. Cuidado, pessoal. Leiam o enunciado. Leiam o enunciado. Tem outras com incorreta aí, ó. Cuidado. E não tem, né? Tem 2. É número E. Aí começa as questões da aula de hoje, hein?
Muito bom, pessoal. Muito bom. Então, o judicial, essa aí a gente já pode descartar, né? Que ele é administrativo. A B é nosso gabarito. A C poderia confundir, porque de fato ele é sigiloso. Mas ele não é jurisdicional, ele é administrativo. E a delta, público, não é, ele é o quê? Sigiloso. Contraditório, também não é. Estruturado em paridade de armas, não é. Paridade de armas é uma característica do acusatório. Aqui é o inquisitório, então não tem paridade de armas. Pode passar. Nossa senhora. Onde é que tá o mais aqui? Deu? Então, pessoal, as formas de instauração, tá? Então, é de ofício, por requisição do juiz, do MP ou requerimento da vítima. Cadê o resultado ali? Ah, acho que... Daniel estragou o joguinho. Mas todo mundo gabaritou, né? É, todo mundo acertou. Ah, tá. Um disse que é somente mediante prisão em flagrante e um apenas por requisição. Top. Agora toda aula tem. Agora... Pegou o jeito. Só o professor precisa de uma aulinha pro carro. Eles ficam pegando o que eu não consigo. Eu demoro para iniciar ali. Diz que eu tenho que ter um cursinho. Pessoal, alguma dúvida aqui? Ó, característica: inquisitivo, sigiloso e não possui contraditório. O que é que possui contraditório? O processo, a ação penal. Olha aí, Matuza. Meu Deus do céu, cara. Eu tava chorando, queria 30, agora coloquei 30. Tranquilo, pessoal, que não tem na dúvida, né? Todo mundo acertou, né? Então, pessoal, deve aguardar ordem judicial. Não, quem é que preside o inquérito? Assim, ó, tem coisas que não tem que decorar, vocês têm que entender. Se é ele que preside o inquérito, não tem que ter ordem de ninguém. Ele vai fazer. Então a gente já excluiu. Limita-se a colher depoimentos sem realizar outras providências. Lembra que é discricionário. Ele pode realizar todas as diligências que ele entender necessário. Então não é só depoimento. Preservar o local, ouvir o vídeo e requisitar perícias. É 3 daquelas do artigo 6º que a gente falou em aula. Não é o gabarito. Atua apenas após a identificação formal do indiciado? Não, porque a identificação formal é uma das diligências que ele precisa praticar. O Eric tá na liderança, ele só não vai fazer que nem o Botafogo, né? Ah, você tá louco. Vai ter nem que vai errar isso aí ainda. Vai ter gente que vai errar ainda. Mas agora que eu vi que você já deu a resposta. Erraram! Meu Deus, gente! Ah, não, mas daí vocês me quebram daí. Eu já peguei um concurso que veio a impressão errada e a questão tava em negrito o gabarito. E teve gente que errou, tá assim também. Os caras estão... Gente, ó, preso 10 dias, prorrogável por solto, prorrogável por mais? Bom, estadual. E lá ele.
Eu quero ver se o cara ganha, ele tem que pegar o. Nem vai aparecer. Tá fácil essa, hein? Cinco diz que é relatório admite juízo de valor. Ó, já falei que não, juiz. Mas isso aqui não é o pior. O pior é juiz determinar o indiciamento. Eu falei, o indiciamento é ato privativo do delegado de polícia. Então o juiz não pode determinar, o promotor não pode determinar, só o delegado pode fazer. 4 disseram que o relatório é dispensável. O relatório não é dispensável. Não é dispensável, ele é indispensável. Falei aqui em aula, ele é obrigatório. E o indiciamento ocorre apenas ao final do IP. Não, o indiciamento pode ocorrer em qualquer momento, desde que antes do... Eu acabei... É a mesma que eu gritei aqui. Oferecimento. Desde que antes do oferecimento. Atrás de mim. Chegou a errar ali para ele não ficar... De propósito, para não... Não, pelo menos a maioria está acertando. Então, a A, que eu falei, o destinatário é o juiz. Por isso que a A está errada. B é nosso gabarito. C, as diligências requeridas pelo ofendido devem ser realizadas. Devem traz sentido de obrigatoriedade. Então, não devem. Elas podem ser realizadas a juízo de conveniência do delegado. Delta, o arquivamento do IP pode ser determinado pela autoridade policial? Que característica é essa? Isso aí, é do ser público. Mas tem uma característica que eu falei lá. Indisponível ou indisponibilidade. Meu Deus do céu. Perículo em mora, olha aí, ó. Então, pessoal, aquilo que eu falei, ó. Crime praticado por agente público, força letal, é citado 48 horas, se não nomeou, a autoridade vai nomear um para ele. Tranquilo? É. Essa se errarem eu não vou ficar bravo, porque era o próximo tópico ali do slide. A gente já adianta da próxima aula. Mas dá para acertar com as outras coisas que eu falei. Então, pessoal, o MP pode devolver o inquérito para qualquer diligência? Não, apenas para as imprescindíveis. B, a autoridade policial pode mandar arquivar o inquérito? Não, já dissemos que não. O IP não arquivado o inquérito policial não se admite a abertura em nenhuma hipótese. Isso aqui eu não falei para vocês, é a próxima aula, eu já vou adiantar. Então, o promotor arquivou. Posteriormente veio notícias de novas provas. Aí pode desarquivar. Então, se houver notícias de novas provas, pode desarquivar para continuar investigando, e aí vai o promotor de novo, ele faz uma nova análise. Isso a gente vai ver com mais cuidado na próxima aula.
Que rápida. Tomara que tenha acertado. Eu vou diminuir o tempo que vocês. Ó, vamos lá, rapidinho aqui cada uma das alternativas. A. O MP promove o arquivamento sem necessidade de controle judicial. Então, pessoal, o Ministério Público é o titular da ação penal. Então, ele vai promover o arquivamento. Existe um controle judicial. Tá? Ele vai comunicar ao juiz que ele fez o arquivamento. E aí o juiz, se entender que o arquivamento é teratológico, que é ilegal, tinha muitas provas e o promotor arquivou porque era amigo do cara. Aí o juiz pode... não é que ele não vai aceitar o arquivamento, ele vai provocar uma autoridade superior do Ministério Público, vai remeter, teu promotor aqui arquivou quando tinha provas, é ilegal. Aí essa órgão do Ministério Público vai rever se é caso de manter o arquivamento ou de mandar o promotor denunciar. A gente vai ver com mais calma no próximo aula. B. O juiz pode determinar o arquivamento sem manifestação do MP? Jamais. Isso nunca. Somente o Ministério Público pode promover o arquivamento. O juiz nunca. O juiz só vai ser notificado e aí, se for ilegal, ele pode, digamos que, recorrer. Tá? Não é o termo técnico, mas para vocês poderem entender. A vítima pode provocar revisão? Sim. Então, quando o promotor arquiva, pessoal, o que ele faz? Ele comunica o juiz, ele comunica o delegado, ele comunica o investigado e a vítima. E a vítima pode, até 30 dias, recorrer. Então, o Paulinho praticou um furto contra mim. E aí o Daniel, promotor, arquivou. Aí ele me avisou, arquivei porque eu não achei que era o caso. Eu, como vítima, posso recorrer à autoridade superior do Ministério Público em até 30 dias para que eles revejam se eles mantêm o arquivamento ou se eles mandam denunciar. Essa aí... Não, essa aí é difícil. Tá, passa, depois eu explico isso aí, que senão vai demorar muito. Depois eu explico, pode ficar tranquilo. Quem já foi aluno das outras tem que acertar, hein? Quebra esse celular no meio. Puta, 10 e Mas vai, mãe? Amanhã vai surrar se ficar... Mas ele não vai dar pra focar muito ali embaixo, viu? Hoje não vai. Não acredito. Pessoal, tem um trequinho lá nos crimes de tráfico de pessoas. Por exemplo, o cara traficou uma pessoa, o Ministério Público e o delegado podem requisitar à operadora os dados telemáticos. Por exemplo, eles podem pedir lá para a TIM para que, pelas torres, ele localize onde está a pessoa. Tá? Só que precisa de autorização judicial. Diferente daquela outra questão, que eram os dados cadastrais, aqui, quando a gente fala de localização, precisa de autorização judicial. Não, só para tráfico de pessoas. Sequestro pode ir na do cadastro. Mas eu vou explicar melhor na próxima aula. Ó, a mesma questão, tá? Mesma questão não, mesmo tema. Não vai? Mas responda.
duas corretas. Ele deu parcialmente correto. Pois é que deu bug, né, cara? Não, Tava estranho essa diferença. não, mas não foi erro meu, porque eu arrumei, deu bug ali. É um absurdo, né? Estranho. Por isso, tinha que selecionar duas. Ó, o gabarito é A. Se, é a mesma hipótese, em tráfico de pessoas, tá? O promotor pediu, o juiz não respondeu em 12 horas, eles já podem requisitar direto para o operador. Tá? A AD tá errado porque é 72 horas. Eu também achei que Porque não depende sempre, que se ficar 12 horas sem responder, pode ser feito sem ordem judicial. nesse caso ali só. Tem dinheiro, tem, né? R$800 não tem. Só o quê? Não tem passarinho pra dar água. Não. Pessoal, vícios são nulidades, tá? Como regra, vícios, nulidades ocorridas no inquérito não contaminam a ação penal. Não vai contaminar a ação penal. Depois a gente vê com mais calma. Vai lá. Ah, não acredito. Quem que é o Perico Limora? Deve estar do... Quem que é o 11067? Tu? Vai ganhar uma esfirra. Eu vou ganhar um copo? Tu é o Márcio? Eu perguntei quem era o Perico Limora, tu falou que não era você? Olha, ó, essa menina aí tá virada no Saci, e todos... Vai, etc. Vai fazer coleção. Um pro carro, um pra Lamborghini. Márcio, quem é Márcio? Aí, ó. Vamos lá, porque se tem esfirra ali, nós pegamos já, senão vai pra próxima. Deixa eu pago ali. Pessoal, se tiver alguma dúvida, mande no WhatsApp ali que a gente resolve. Quando eu estiver com fome, você deixa pago. Ah, Cadê o trem? Você mandou a foto.